Fala, meu povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje iniciamos mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. Lembrando que quem quiser tirar o certificado ao final desse curso, tem que ver as aulas pela nossa plataforma. É tudo 100% gratuito e o link vai estar aí na descrição para vocês, ok? E os assuntos da nossa aula de hoje são as ferramentas Corte e Mover. Ambas são ferramentas consideravelmente básicas, mas que além de ser super úteis, podem ser bastante frequentes no nosso fluxo de pós-produção também, belezinha? Então bora lá! Eu já estou aqui com o meu arquivo aberto e nele a gente vai encontrar duas camadas. A primeira é a logo da Charru e a segunda aqui é uma cena externa, feita completamente do zero na penúltima aula do curso gratuito de V-Ray Next para SketchUp. O link desse curso também vai estar aí na descrição do nosso vídeo. Então vou habilitar aqui novamente a logo da Charru e a primeira ferramenta que a gente vai ver aqui é a ferramenta Corte. E onde é que a gente vai achar ela? Lá na nossa barra lateral de ferramentas. Vai ser esse quinto ícone aqui de cima para baixo. E para ativar, a gente pode simplesmente clicar aqui ou utilizar o atalho C. E no momento que a gente ativar a ferramenta, em volta da nossa imagem, a gente vai ganhar esses limitadores brancos aqui. E o que esses limitadores fazem? Basicamente, irão indicar para a gente a nossa área de corte. E como é que a gente faz para poder editar essa área de corte? Bom, tem duas formas. A primeira é a gente ir clicando aqui em um desses limitadores e arrastar até a área que a gente acha que deve parar o corte, ok? Vou dar um ESC aqui. E a segunda forma é a gente simplesmente definir aqui na nossa imagem onde a gente acha que o corte deveria iniciar, clicar, segurar e arrastar, criando essa janela de seleção aí, e então soltar quando a gente achar que o corte deve parar. Soltei, então você vai ver que a área aqui de dentro da nossa seleção ficou clara e a área de fora ficou escura. Ou seja, tudo que ficou além dos nossos limitadores aqui ficou meio apagado. Por quê? Porque quando eu finalizar o meu corte aqui, a única área que vai ficar visível é a área que está clara aqui. Toda essa área aqui que está mais escura ou vai ser excluída ou vai ser oculta. E como é que a gente determina isso? Quem vai determinar isso é essa opçãozinha aqui, ó, excluir pixels cortados. Se a gente mantiver ela ativada, a gente está dizendo que quando a gente concluir o nosso corte, quando a gente confirmar ele apertando o Enter, toda essa área aqui que está além dos limitadores deve ser excluída. Os pixels devem ser apagados permanentemente. Enquanto que se eu desmarcar essa opção aqui, no momento em que eu der o Enter, a área visível vai continuar sendo essa daqui, de dentro dos marcadores. Mas essa informação aqui que está além dos marcadores não será excluída. Vai ficar apenas oculta, ok? Então eu vou dar um Enter com a opção desmarcada. E você viu que a gente cortou o nosso canvas e que agora a única parte da imagem que está visível é aquela parte que estava dentro dos limitadores. Se eu apertar o Enter novamente para ativar a ferramenta Corte de novo, você vai ver que a informação que estava além dos limitadores continua aqui. Então, se eu quiser, eu posso aumentar aqui a minha área de corte e pegar novamente a informação que eu tinha cortado antes. Vou dar uma aumentadinha aqui e dessa vez eu vou marcar a opção Excluir pixels cortados. Ou seja, todo mundo que estiver além dos limitadores vai ser deletado. Marquei, vou dar um Enter para confirmar. E pronto. Vou ativar a ferramenta Corte novamente. Você vai ver que os nossos limitadores apareceram, mas toda aquela informação que a gente tinha antes foi perdida, ok? Foi realmente deletada. Depois da opção Excluir pixels cortados, bem ao lado dela a gente vai achar a opção Sensível ao conteúdo. E para que essa opção vai servir? Em especial, para quando a gente quiser fazer o processo inverso de corte, ou seja, em vez de reduzir a nossa área do canvas, a gente vai aumentar ela, mas a gente não tem informação para preencher essa área. Um bom uso para ela aqui, por exemplo, seria se eu quisesse aumentar um pouco a área do céu. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia habilitar essa opção aqui, clicar aqui no limitador e puxar um pouco mais aqui para cima. Você vai ver que aqui está aparecendo como transparente. Por quê? Porque essa área aqui não tem informação mesmo. Então não tem com que ser preenchida. A opção Sensível ao conteúdo, basicamente, vai olhar para a nossa imagem, para os pixels da nossa imagem e vai tentar preencher essa área aqui com a informação que a gente já tem.
O ideal é utilizar ela em áreas mais uniformes, como é aqui a situação do nosso céu. Por quê? Caso a gente tentasse fazer isso nas laterais aqui, como tem muita informação, ele ia tentar preencher esse lado aqui com a mesma informação que está aqui. E nos melhores dos resultados que a gente poderia conseguir aqui é uma repetição dos pixels que a gente já tem aqui. Isso sem contar a possibilidade desse carro aqui, por exemplo, ser clonado mais ou menos nessa altura aqui e por aí vai. Por isso, eu recomendo sinceramente que você utilize mais em áreas em que os pixels são mais uniformes, belezinha? Então agora que eu já ativei essa opçãozinha, eu vou dar o Enter para confirmar. E você vai ver que ele vai demorar um pouquinho para processar e pronto. O que ele fez? Ele completou o céu aqui com as informações que ele tinha aqui nas proximidades da borda. E como o céu era uniforme, deu certinho, ficou bonitinho. Por último aqui ainda, a gente tem a opção de fazer cortes proporcionais. Como é que a gente pode fazer isso? Clicando aqui ou selecionando aqui a opção proporção e escrevendo aqui qual a proporção que a gente quer, ou simplesmente escolhendo alguma proporção pré-setada aqui. Por exemplo, a opção 5:7. Depois de selecionar ela, o que vai acontecer? A gente pode reposicionar aí a parte que a gente quer que seja cortada e, caso a gente mexa aqui nos limitadores, não importa em qual deles, na hora que a gente arrastar, a proporção vai ser mantida, ou seja, todos os outros limitadores irão acompanhar ele, tentando manter a proporção que a gente tinha determinado ali, ok? Se a gente testar a proporção e não gostar, para a gente voltar a ter aqui o controle independente de cada limitador, é só a gente clicar aqui na opção apagar. Agora, se eu clicar aqui na lateral, por exemplo, os outros limitadores vão parar de me acompanhar. Tranquilinho? Bom, sobre a ferramenta corte é isso. Vou dar um ESC aqui para cancelar o nosso corte e vou dar alguns Ctrl Zs aqui para a gente voltar para o nosso ponto inicial. Bom, e agora a gente continua com o nosso mesmo arquivo. A diferença é que eu fiz pequenas alterações aqui. O que eu fiz? Basicamente, eu dupliquei 2 vezes a nossa logo, eu ocultei a nossa camada original aqui e as outras 2 eu juntei para fazer um grupo. E o motivo disso vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora, a gente vai conversar sobre a ferramenta Mover. E onde é que a gente acha ela? Ela vai ser justamente o nosso primeiro ícone aqui da nossa barra lateral de ferramentas. Esse maisinho aqui, com essas setinhas na ponta. Eu posso clicar aí ou utilizar o atalho V. No momento que eu clicar, não vai fazer diferença nenhuma, pelo menos visualmente. O que vai mudar é que agora o nosso mouse ficou com essa setinha preta aí, acompanhado do mesmo maisinho com a setinha nas pontas. E aí o que acontece? De modo simples, para utilizar a ferramenta Mover, basta clicar em um ponto da imagem e arrastar. Depois disso é só soltar e a imagem já foi reposicionada. Vou dar um Ctrl Z e esse é o mais básico do básico da ferramenta Mover. Contudo, ela também tem algumas outras opções aqui. A primeira delas é essa seleção automática aqui, que já está habilitada. O que essa seleção automática faz? Basicamente, ela vai ignorar a seleção feita aqui no nosso gerenciador de camada e o que ele vai fazer é o seguinte, toda vez que eu clicar em algum ponto do meu canvas, ele vai ler de quem que é o pixel e vai selecionar a camada que é dona desse pixel para sofrer essa transformação. Então, por exemplo, eu tinha clicado aqui em cima dessa setinha cinza aqui e é por isso que foi essa logo aqui que se mexeu. Agora, se eu clicar aqui no céu e arrastar, você vai ver que dessa vez quem está se movendo é a nossa imagem de fundo. Por quê? O pixel que eu cliquei pertence ao render. Então é o render que vai sofrer o reposicionamento. E você pode ver aqui ó, que antes quem estava selecionado era a nossa logo e agora quem ficou selecionado aqui foi justamente a camada do nosso render. E essa opçãozinha aqui pode ser super útil. Por quê? Uma, porque a gente não precisa ficar vindo aqui e procurar a camada que a gente quer reposicionar. E outra que caso você tenha uma lista muito grande de camadas aqui e que você tenha esquecido de renomear, para encontrar ela, você pode utilizar a ferramenta Mover com o selecionar ativado e só clicar em cima do pixel do conteúdo da camada que você quer encontrar aqui no gerenciador de camadas. É importante lembrar também que a seleção automática ela tem duas opções. Ela tem a opção camada e tem a opção agrupar. Na opção camada, o que vai acontecer? Toda vez que eu clicar
em cima de um pixel, ele vai ler a camada e é ela que vai ser selecionada e vai sofrer aí a transformação, como a gente já havia falado antes. Vou dar um Ctrl Z. Ou seja, isso foi de forma independente, apenas a camada selecionada sofreu essa alteração. Agora, se eu clicar aqui e colocar no modo agrupar, isso quer dizer que toda vez que eu clicar em um pixel de uma camada que pertence a um grupo, como é o caso dessas logos aqui, no momento que eu clicar para reposicionar, tudo que estiver no grupo com ela também será reposicionado, ok? Então, na opção agrupar, ele vai ler o grupo, enquanto que na opção camada, ele vai mover as camadas de forma independente. Belezinha? Então, agora que eu já acabei aqui com esse grupo aqui, vou deletar ele e novamente vou habilitar aqui a camada da nossa logo. Então, a gente já viu que na ferramenta mover, a gente pode clicar e arrastar para mover objetos, ok? A gente pode utilizar a ferramenta seleção automática para selecionar camadas ou grupos. E por último, a gente ainda tem a opção mostrar controles de transformação. Se a gente habilitar essa opçãozinha aqui, a nossa camada, melhor, o conteúdo da nossa camada, vai ganhar aí esses marcadores em volta do limite do conteúdo, ok? E o que esses marcadores, esses controladores fazem? Basicamente, eles vão permitir que a gente faça distorções aqui no conteúdo da camada. E quais são as distorções que a gente consegue fazer aqui? Bom, a gente pode clicar em qualquer um desses pontinhos aqui e arrastar para reescalar isso de forma proporcional, ok? A gente pode clicar mantendo o Shift pressionado para reescalar em só uma direção, ok? Ou seja, de forma não proporcional. Dá um Ctrl Z aqui. Ou ainda, a gente pode utilizar o atalho Ctrl, mantendo ele pressionado e mover esses pontos aqui de forma independente para criar perspectivas ou então inclinar o conteúdo da nossa camada. Como é que a gente pode fazer isso? Basta manter o Ctrl pressionado e se aproximar de uma das laterais aí do nosso conteúdo. E aí você vai ver que a nossa setinha mudou. Agora ela está essa setinha branca com uma dupla setinha para cima e para baixo aí. Se eu clicar e puxar para cima, por exemplo, dessa vez a nossa imagem está sendo inclinada. Por último ainda, a gente pode só se afastar um pouquinho, clicar e arrastar para girar o conteúdo da nossa camada, ok? Depois disso, basta dar um Enter para confirmar. Pronto, a nossa imagem aí já está distorcidinha. Então, a nossa ferramenta mover vai ter basicamente 3 opções aí. A opção de só mover o conteúdo da camada, a opção de selecionar automaticamente a camada que eu quero mover, com base no pixel selecionado, ou selecionar o grupo de camadas que o pixel faz parte, ou ainda utilizar os controles de transformação para distorcer, transformar, reposicionar o conteúdo da nossa camada. Então, sobre a nossa aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula. Bye, bye!